Fala galera aqui do canal Vasco eliminado pelo Nova Iguaçu. E se o Vasco passasse, vamos ser sinceros, galera, não merecia passar. O Vasco não mereceu passar pelo jogo que fez ontem. Se passasse, seria sem merecer. Eu gosto muito de quando o time não é o time que é melhor. O Vasco é melhor que o Nova Iguaçu, certo? Eu gosto que o time que é melhor em campo vença e passe. Quando dá zebra, eu fico chateado. Então, ontem o Nova Iguaçu mereceu a vitória e não é à toa que se classificou, não é à toa que foi o segundo colocado. Está na final, vai enfrentar o Flamengo. Teve outro jogo também que o Liverpool, né? O Liverpool merecia muito ter se classificado. Deu o Manchester City. Não gosto quando acontece esse tipo de coisa. Vamos ver aí o que Lucas Pedrosa tem a dizer sobre esse vexame do Vasco ontem, que tinha uma campanha muito boa, né? O Vasco fazia uma campanha muito boa e depois desses dois jogos diante do Novo Iguaçu, a anteninha aí do torcedor começou a ligar, começou a recordar ao passado recente. Com saudade de ouvir uma música. Uma palavra. Tempão que não toca, Venê. Combina com o momento. Tempão. Outro dia tava tocando pra mim, nada a ver comigo, porque essa música é da história de amor do Vasco com o Pedrosa aqui neste programa. Isso, é verdade. Cadê, ó? Uma palavra. Tinha sido Ô, exterminada Pedrosa. do programa essa música. Ô, Pedrosa, o que aconteceu? O Vasco até... Sabe onde é que eu congelei? No primeiro tempo lá com o Água Santa. Caraca, é paiê, é toqueira, beleza, envolvência, um Vasco agressivo, buscando gol, Pitão cruza e acerta, não cruza, Pitão faz amor, né? Sim. Aí, do nada, o segundo tempo desandou. Primeiro jogo do Nova Iguaçu não foi bacana. E ontem foi o fim dessa sequência, ou não sei, mas de uma forma absolutamente ruim, Pedrosa. O que aconteceu? A última vez que o Vasco praticou futebol em 2024 foram nos primeiros 40 minutos do primeiro tempo contra o Água Santa. De lá pra cá, essa desclassificação, essa eliminação vergonhosa para o Nova Iguaçu, ela vem acontecendo aos poucos. No segundo tempo contra o Água Santa, depois no próprio jogo contra o Nova Iguaçu no primeiro tempo, onde o Vasco poderia ter tomado 3, 4 gols com certa tranquilidade, e o Léo Jardim foi o melhor da partida. E mais uma vez, no último domingo, o famoso ontem, o Nova Iguaçu conseguiu uma classificação heróica. Primeiramente, antes de falar sobre o Vasco, eu quero parabenizar a equipe do Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, extremamente bem organizada. Não dá para tirar o mérito do adversário. O Nova Iguaçu tem e muito mérito. Inclusive, a estratégia do Carlos Vitor, principalmente nesse segundo jogo, ela foi perfeita. Picotou a partida, tinha vantagem do empate e jogou por uma bola no contra-ataque. Conseguiu achar, saiu vencedor e está na final com todos os méritos. Agora, Fernando, em relação ao Vasco da Gama, vou repetir. Foi uma vergonha um clube com o investimento que tem, depois de ter gastado mais de 100 milhões de reais, com o investimento que tem um dos técnicos mais bem pagos do Brasil, ser eliminado para o Nova Iguaçu numa semifinal de Campeonato Carioca em 2 jogos. Um jogo já seria uma vergonha, porque ali no jogo, você equilibra as coisas, que é um jogo só, tudo pode acontecer. Agora, em 2 jogos, você ser superado, e eu vou além, em 3, porque o Vasco perdeu para o Nova Iguaçu na Taça Guanabara. Você ser superado pelo Nova Iguaçu é uma vergonha. Mostra como esse time vem caindo de rendimento nos últimos 3 jogos. Primeiro ponto, esse negócio de fora Ramon burro, esquece isso. Vocês devem ter esquecido o que o Vasco fez nos últimos 20 anos, que era trocar de técnico, e essa foi a fórmula do fracasso do Vasco da Gama. O Ramon Dias, apesar de todos os problemas, ele ainda é a grande solução do Vasco da Gama. Ele ainda é o grande técnico do Vasco da Gama e um dos melhores técnicos do continente. Porém, ontem ele errou. Ele errou e a desclassificação, na minha opinião, está muito na conta dele também. Primeiro ponto, Praxedes. Não dá, Fernanda. O Praxedes, qualquer pessoa que acompanha o Vasco da Gama minimamente, precisa ser muito não, minimamente, sabe que o Praxedes não rende há meses. Não é um jogo, 2 jogos, 3 jogos, são meses do Praxedes sem conseguir render. E o Ramon Dias não só o colocou em campo na formação inicial, como ele insistiu com o Praxedes no segundo tempo por 20 minutos, quando o Praxedes fazia um jogo horroroso. E para piorar, ele tira o Galdames. O Galdames é o meio-campo do Vasco, junto com o Paê, que mais participa de gol. Sim. O que o Vasco estava precisando? Fazer gol, assistência, fazer gol. O Galdames, desde que chegou, ele está sempre participando de gol. Aí você deixa o Praxedes em campo e tira o Galdames no momento que você está precisando fazer gol. Como é que
você entra com o Rojas, é um jogo que você tem que vencer, onde o empate não é seu, e deixa o Paulo Henrique no banco? O Paulo Henrique nem entrou bem, tá? Mas ofensivamente não tem comparação entre um e outro. Não tem comparação. Ele volta pro 4-1-4-1 e não consegue jogar. O Vasco continua sendo uma equipe extremamente pobre na criação, principalmente do meio para frente, do meio para trás, até conseguir chegar ali na transição ofensiva. Mas quando você não tem um Paê inspirado, o Piton, também outro que fez o jogo apagadíssimo, o time do Vasco se mostra limitado. E ontem, além de tudo que eu falei aqui sobre os erros do Ramon, eu vou repetir o que eu falei até na minha live ontem lá no YouTube. Eu fiquei impressionado com a quantidade de erros técnicos que esses jogadores cometeram. Técnicos, Fernanda, coisa que você aprende na escolinha. Passe, lançamento, domínio, cabeçada, finalização, do Paê ao Praxedes, coisa que irrita a torcida. Aí ontem, por exemplo, o Praxedes foi vaiado pela torcida enquanto ele ainda estava em campo. A gente sempre fala isso aqui. Vaiar jogador enquanto ele está em campo ainda não é a melhor escolha. Porque se ele está mal, ele vai ficar pior ainda. Pode ter certeza. Agora, em qual posição que eu vou cobrar da torcida do Vasco algum tipo de racionalidade? Não tem como. É vergonha, é trauma, é vexame atrás de vexame, é uma insistência no Praxedes. E como a gente até estava conversando aqui em off, a culpa não é só do Praxedes, não. A culpa é de quem colocou ele em campo. Porque o Praxedes não desempenha com a camisa do Vasco, isso é óbvio. Então, ontem, novamente, repito aqui, não vou aqui ser 880, caça às bruxas, demite técnico, isso aí é papo de maluco, é papo de quem não entende nada do que aconteceu com o Vasco nos últimos anos e que o Ramon não é definitivamente o maior problema do Vasco. Mas ontem, especificamente, ele errou. E se há algo bom para levar essa desclassificação liga o sinal de alerta. Alexandre Matos, sua janela de transferências é muito fraca. Você gastou mais de 100 milhões de reais, o Vasco não tem um volante de reposição para o Jair Paulinho e o Vasco não tem ponta esquerda. Então não adianta só cobrar do técnico se você não dá material humano para ele. Trabalha. Tem a janela doméstica agora, se vira, porque o seu trabalho até aqui, o mago, é muito fraco. Bebe água, amigo. Não, suco, cara. Não, parou com isso. Deixa ele tá nervoso. 5 minutos que eu não tinha respiro pra cortar ele, olha lá. Porque ele tava desabafando o Vene Luiz. E ele está com razão. Agora, vamos tentar identificar alguns pontos. O Pedrosa trouxe todos os elementos desse jogo, né? A questão do Praxedes, e o próprio Pedrosa comentou muito no ano passado aqui, ele fez, sei lá, uma sequência boa de jogos e depois, na reta final, uns 10 jogos com uma sequência muito ruim. E foi um pedido que trouxe o Pedrosa do Ramon e de sua comissão de continuar com esse jogador. E a gente sabe que existem esses jogadores de confiança. Mas a torcida do Vasco já perdeu a paciência com o Praxedes. Mas, Fernanda, a culpa não é do Praxedes. O Praxedes, ele apresenta esse futebol há muito tempo. O Praxedes sempre foi esse jogador. Por isso que eu acho uma injustiça pegar no pé do jogador. Tem que pegar no pé da comissão técnica, como disse o Pedrosa, não só o escolheu para iniciar a partida, mas o manteve até o fim da partida. E ele jogando mal, ele não fazendo uma boa apresentação. Então, você xingar o jogador durante a partida, particularmente, eu acho um erro. Mas quem sou eu para ficar aqui ditando o que o torcedor tem que fazer no estádio? Acha que tem que chegar? Beleza. Mas a culpa não é dele. A culpa não é do Praxedes. Não é ele que se escala. O Ramon diz que escala o jogador. Se tem algum culpado aqui na escolha do Praxedes, é o próprio Ramon. E eu vou além. Até que ponto esse vexame do Vasco da Gama afeta lá na 77? Porque a 77 investiu 120 milhões de reais para montar esse atual elenco. Se a gente for parar e analisar, o Vasco é o quarto time que mais investiu nessa temporada até o momento. Perde para Flamengo, Botafogo e Corinthians só. O quarto time que mais investiu apresenta isso dentro de campo. O Vasco tomou baile em 2 jogos para o Nova Iguaçu. Poderia ser ainda mais feito se o Nova Iguaçu fosse um pouquinho mais competente, tivesse feito mais gols no jogo de ida. E no jogo de volta, quando teve a chance de ser melhor, não foi melhor. Teve a semana inteira para se preparar para esse duelo. O Nova Iguaçu jogou contra o Internacional, um dos melhores times da Série A, lá em Brasília, com um time quase titular. E mesmo assim, fisicamente falando, se a gente for parar e analisar, o Nova Iguaçu foi melhor ou igual ao Vasco da Gama dentro de campo. Então, nesse contexto todo, a vergonha não é só o resultado, não. A vergonha é também fora de campo, porque parece que o Vasco não se preparou para esse duelo. E eu acho um absurdo normalizar esse tipo de situação. Estamos falando do Vasco da Gama. O Vasco da Gama não pode passar esse tipo de vergonha diante de 120 mil torcedores, juntando o jogo de ida e o jogo de volta. Olha, a gente tem uma enquete hoje. Quem é o maior responsável pela eliminação do Vasco nesse Carioca? Vota lá, @SBT-Rio. Assim você conversa com a gente na hashtag SBT Esporte Rio e você consegue votar e segue a gente no Twitter também, @SBT-Rio. Ramon e Emiliano é a primeira opção. 2 jogadores é a segunda opção. Do Calor, a terceira opção.
foco na briga pelo Maracanã é a quarta opção e é por hora que tá vencendo essa opção aí. Ô Pedrosa, vota você. O que você acha aí? Essa quarta opção é esdrúxula, né? Não tem nem por que colocar isso aí, porque não tem absolutamente nada a ver. Agora, pra mim é a primeira com a segunda. É uma soma. Eu repito, eu acho que o Ramon e o Emiliano erraram ontem na escalação, erraram na insistência, mas eu não tenho como tirar a culpa dos atletas que estavam em campo e fizeram uma apresentação vergonhosa. Eles estavam errando passes de 2 metros, Fernanda. O Payet, que é o grande craque que a gente fala aqui, errou pelo menos umas 3 bolas que ele nunca erraria. Tomadas de decisão, lançamento. O Vasco ontem, dentro de campo, fez um jogo patético. Vota você, Vene Casagrande. Bom, como eu só posso escolher uma opção, eu vou escolher a primeira opção, Ramon e Emiliano, porque eles tomaram decisões muito erradas no jogo de ontem. E assim, o calor foi forte pra todo mundo, né? Não só pro Vasco. O que é um absurdo, tá? É importante, a Sindicato dos Atletas, se alguém assiste o nosso programa, ontem eu estava no Maracanã, foi um absurdo colocarem o jogo 4 horas da tarde. E eu não digo isso, porque o Vasco perdeu, o Vasco... Isso não tem diferença nenhuma. Eu tô falando aqui pelos atletas do Nova Iguaçu também. É desumano o cara ter que correr num sol de 4 horas da tarde no Rio de Janeiro, com tudo que a Isabelle trouxe aqui no SBT Rio. É um absurdo. Vocês têm que prezar pela vida do atleta. Completo absurdo. E domingo passado, o jogo foi 6h30, um horário ótimo, Ótimo né? horário. Assim, chega tarde em casa no domingo, é ruim, mas a gente está falando de uma questão climática, né? Uma Perfeito. questão que a gente não controla. E essa foi uma polêmica muito grande quando tiveram os shows no estádio Newton Santos. E aí teve que ter uma morte de uma menina para isso vir. Gente, e a hidratação, e esse horário, e essas condições. E eles são 22 caras correndo durante 90 minutos atrás de uma bola, correndo 11, 15, 17 quilômetros. Isso é muito ruim, pensando que a gente pode ter um outro horário, né? Porque, só Sim. tem esse, beleza. Não pode, não é? Mas você tem a condição de ter um ajuste de A horário. gente não controla o tempo, mas a gente faz o quê? Prevê. Todo mundo sabia que ia ter essa onda de calor no Rio de Janeiro. Tava muito claro há dias e a gente sabe, a gente sempre se informa aqui no SBT. Por que não trocou horário? Botava 6 horas, 6h30. Eu acho pro espetáculo horrível e uma ofensa aos atletas. Eles não têm que correr nessa situação. Ô, Vene, vamos olhar um pouco o lado do Nova Iguaçu, né? Mandar um beijo aí pros atletas, a galera de Nova Iguaçu que assiste ao SBT Esportivo. Galera tá animada. O presidente Jânio, que assiste também. É mesmo, um beijo pra ele. Obviamente que a gente tem um grande personagem do Vasco, que é o Pedrosa, que tá irritadíssimo. A gente deixou ele desabafar, porque ele é vascão e ele tá olhando o lado do time dele. Mas vamos olhar o lado da qualidade do Nova Iguaçu, né, ô Vene Casagrande? Não, um time extremamente sensato, assim, dentro de campo, não perde em nenhum momento a sua característica. Independentemente, por exemplo, no jogo do Internacional, quando tomou 2 gols, manteve a característica, uma característica super ofensiva. E no jogo de ontem, de fato, a gente pôde ver o Nova Iguaçu muito ajustado dentro de campo. E isso é mérito do treinador, mérito da diretoria, não é só demérito do Vasco da Gama, que fez uma partida ruim. Muito pelo contrário, a partida ruim é muito por causa da postura do Nova Iguaçu. E aí a gente pode destacar alguns jogadores. Tem o zagueiro Sérgio Rafael, que fez 2 bons jogos contra o Vasco. O meia Iago, que é filho do Iranil, do Chuchu, baita Jogando jogador, muito, né? pertence ao Fluminense, está no Nova Iguaçu. Tem o Bill, que tem passagem pela categoria de base do Flamengo, pertence a um clube da Ucrânia, bom jogador. Tem o Xandinho, que é bom jogador. E, obviamente, o Carlinhos, que é o homem-gol ali, embora tenha desapontado nessa semifinal do Campeonato Carioca, sobretudo no jogo de ida. Então, uma equipe extremamente arrumada. Bom, galera, é isso aí, né, rapaziada? A realidade é que o Vasco não mereceu passar, cara. O Vasco não mereceu ganhar. Não mereceu a vitória sobre o Nova Iguaçu. Passou o melhor time, passou o time que desempenhou um futebol melhor dentro de campo. Não sei explicar, ninguém vai saber explicar se foi algum fator psicológico, climático que afetou o time do Vasco. Olha, o Vasco depois do jogo contra o Água Santa, né? Já foi um jogo horroroso contra o Água Santa. O Vasco começou ganhando, achou que ia fazer 4, 5 a qualquer momento. De repente, tomou uma virada, tava 2-0, o Vasco tomou uma virada do Água Santa e quase foi eliminado pelo Água Santa. Por passou nos pênaltis, né? Então, naquele jogo ali, já foi assustador. O Vasco teve uma derrubada, uma queda de rendimento no jogo diante do Água Santa, porque um jogo antes o Vasco tinha goleado a Portuguesa por 4-0, Marcílios Dias 3-1, ganhou do Volta Redonda, goleou o Botafogo, mereceu a vitória diante do Fluminense, né? Só que o VAR não deixou, mereceu a vitória diante do Flamengo, tirou 2 bolas de cima da linha. Pô, tá todo mundo, não, o Vasco vai
vai passar para a final tranquilamente, né? A única derrota até o momento tinha sido para o Nova Iguaçu, o justo time que o Vasco pegou aí na semifinal do campeonato carioca. Aí veio o jogo contra o Água Santa, pô, 2-0. Falou, é o Vasco, mano, é o Vasco, né? É 2-0 e vai ser 4. De repente os caras deu um apagão. O Vasco teve um apagão no jogo contra o Água Santa e ainda não voltou a iluminação lá. Ainda está nesse apagão. O que será que vai acontecer com esse time do Vasco? Nós não sabemos, né? Aí empatou com o Nova Iguaçu no primeiro jogo. Nova Iguaçu fez 1-0. O Vasco empatou lá no finalzinho com o Lucas Piton. Só que se a gente dá uma olhada aqui nas estatísticas, o mando de campo era do Vasco, só que o Nova Iguaçu chutou 28 vezes ao gol do Vasco. 28 vezes, 28 finalizações do Nova Iguaçu, é sério. Sofrer 28 finalizações do Nova Iguaçu ia ser um massacre se o Vasco fosse pegar o Flamengo jogando desse jeito que jogou contra o Nova Iguaçu. Não só contra o Nova Iguaçu, nos últimos 3 jogos do Vasco, né? Iria ser um massacre enfrentar o Flamengo. Sofrer 28 finalizações do Flamengo, no mínimo ia tomar uns 5, 6 gols aí, tranquilamente. Então alguma coisa precisa ser mudada nesse time do Vasco com urgência, porque se continuar assim, a briga vai ser para não cair de novo. Não pode acontecer isso de novo com o Vasco.